Oi, todo mundo! Este vídeo aqui é uma resenha que vocês pediram quando eu postei no Instagram. O meu novo kit de pincéis é Pink Gloss, esse daqui é o Amazing White. E vocês pediram uma resenha em vídeo, então eu decidi fazer em vídeo e não no post no blog. Apesar de que eu ainda preciso começar a postar mais no blog. Na verdade, esse tipo de kit que vem com um case, porta-pincéis, ele vem no branco, que este daqui, o Amazing White, que eu escolhi porque eles parecem pincéis de princesa. Vocês vão ver assim que eu abrir aqui o case. Também tem uma segunda edição do Amazing Pink, que é um kit que eu já mostrei pra vocês, que daí ele é totalmente cor-de-rosa. E também tem o Amazing Deluxe, alguma coisa assim, que daí é um marrom dourado muito bonito também. Então aqui nós temos o case. O case tem aqui gravado, e eu vou dar um zoom pra vocês conseguirem ver. Então aqui nós temos gravado o logo da Pink Gloss, tanto em cima quanto embaixo. Ele tem aqui os botões com pressãozinha pra ele ficar fechado, então você poderia levar ele numa mala de viagem na paz, sem ter o medo de que ele saísse por aí rolando. E aqui, ele é de couro falso. E aqui está o kit, então você tem como se fossem dois copos. O que eu ando fazendo é que, na verdade, eu ando colocando não só esses pincéis, mas outros pincéis que eu uso muito neste case aqui e deixando ele tampado. Então, colocando a tampinha aqui pra deixar protegido. E eu deixo aqui no cantinho próximo da minha penteadeira e é muito prático. Eu acho que é muito legal o case ter a tampa, porque assim você evita que eles peguem pó. Então, por mais que você possa dividir e colocar, tipo, pincéis de rosto em um, pincéis de olhos em outro, eu acho melhor você proteger os seus pincéis. Então, aqui estão os pincéis do Amazing White e, como eu disse, eles parecem pincéis de princesa. Eles têm o cabo em branco e aqui a parte da ferrugem em dourado. Os meus estão sujinhos porque eles estão sendo usados. E eu vou apresentar então pra vocês o que vem com o pincel de pó. E os pincéis que vêm são os mesmos dos kits anteriores da Pink Gloss. Então eles são muito macios, são de uma ótima qualidade. Você não pode pensar que eles vão ter uma qualidade da MAC, porque eles não vão ter a qualidade idêntica da MAC, porque seria impossível pelo valor. Eles têm um ótimo custo-benefício, porque por mais que você pague 230 no kit inteiro, você tá recebendo, se não me engano, 13 pincéis diferentes. Então o preço unitário de cada pincel vale muito a pena. Ainda mais que eles são muito macios, eles têm um ótimo formato e eu gosto muito deles no geral, eu falo isso de coração. E este daqui então é o pincel de pó, ele é super macio, muito gostoso, ele é o FN01, então você tem aqui escrito em dourado, aqui escrito Pink Gloss e o número do pincel. Você tem o pincel de pó, na verdade eu vou abrir este lado aqui e ficar colocando os pincéis. Você tem o de Dual Fiber. O de Dual Fiber é o que eu menos uso, porque no geral eu não uso o pincel pra aplicar a minha base. Eu gosto dele mais pra aplicar um blush hiperpigmentado. Ele é o único pincel que eu diria que poderia ser um pouquinho mais firminho no kit inteiro, mas ele é muito macio e você não é como se a cerda fosse pintada, porque tem muitos pincéis que dizem de Dual Fiber, mas esquecem do Dual, porque daí você tem a mesma cerda branca e preta, e esse daqui não. Você tem a cerda preta que é mais densa aqui e a branca que é mais levinha. O que isso faz é que a aplicação do produto fica mais suave, dá um efeito um pouco mais HD. Como eu disse, eu gosto muito dele pra blushes super pigmentados, como por exemplo, eu tenho um blush da NARS, que se eu aplicasse com um pincel de blush como esse daqui, eu ia parecer uma palhaça, ia parecer que eu passei esse batom nas bochechas. O pincel de blush é um dos meus favoritos do kit. Esse pincel de blush é maravilhoso, ele tem o tamanho perfeito, tanto pra você pegar a maçã aqui das bochechas, como você consegue usar ele pra contornar muito bem. Ele não é muito grande, ele não é muito pequeno, ele tem a densidade certa, ele é tão macio e gostoso. Então, de face, ele é o meu pincel predileto aqui. Seguido, não muito atrás, pelo pincel aqui. Esse aqui é o pincel que é como se... Ele não é um de Dual Fiber, ele é sintético, ele é bem mais... Como dá pra ver aqui, ele tem... É um flat top kabuki. Eu lembrei agora do nome do pincel. Ele é bem mais denso, como dá pra ver. Ele praticamente não cede aqui. E se eu aplico base, eu aplico esse tipo de pincel. Ele é maravilhoso mesmo, porque ele vai dar um acabamento assim, sem imperfeições pra sua base. A sua base vai ficar super mesclada e você vai ficar com uma cara de porcelana no sentido mais bonito. E ele é muito bom mesmo pra bases líquidas. Eu gosto deles também às vezes, se a base é muito líquida e você tenta aplicar com o Dual Fiber, eu sinto que não dá certo. Enquanto coisa que ele trabalha muito bem com bases super escorrendas, aquelas bases que você coloca na palma da mão e escorre, ele trabalha muito bem com elas. E ao mesmo tempo ele trabalha muito bem com bases mais cremosas. Como ele é super denso e ele é sintético, ele praticamente não absorve produto. E
Eu gosto muito dele no geral, como dá pra ver pelo enorme rant que eu fiz. Temos mais 2 pincéis de rosto aqui. Um deles é o pincel de base tradicional. Eu, na verdade, uso mais pincel de base tradicional pra colocar um pouco de corretivo aqui abaixo dos meus olhos. Eu gosto muito, na verdade, de utilizar, porque ele é bem arredondadinho, então eu consigo pegar corretivo bem aqui nos cantinhos. Então eu gosto muito pra isso. Mas pra aplicar base também, se você gosta desse tipo de aplicação de base, não é meu predileto modo de aplicação, é uma preferência minha sobre como eu gosto de aplicar o produto. Mas ele tem um pouquinho, ele dá um pouquinho de give, né? Ele tem uma certa maleabilidade sobre ele, mas ele ainda tem uma base super firme, ele não é daquele tipo de pincel de base que você não consegue pressionar no seu rosto porque, tipo assim, você tá tentando pressionar aqui e ele tá pra lá. Então, eu gosto muito dele. Novamente, ele tem uma boa densidade também, apesar de que ele tem essa maleabilidade. Ele é denso, ele não é aquele pincel de base que parece uma folha de papel sulfite. E um pincel de rosto que eu gosto muito é o pincel de corretivo, porque ele é bem denso e ele é arredondado, mas ele tem uma pontinha bem pronunciada, torna ele perfeito pra corrigir qualquer espinha e manchinha, que é o que eu mais uso ele. Eu, como disse, prefiro, quando eu passo meu pincel, você pode utilizar de outra maneira, mas eu gosto de passar o meu corretivo aqui e pressionar com o meu pincel de base, mas aqui nas manchinhas e espinhas da vida, este daqui é maravilhoso e ele é bem denso, o que torna ele perfeito pra fazer aquela correção bem no lugar. Nós temos 2 pincéis de esfumar e a Mariana tem dedo no fato desses kits terem 2 pincéis de esfumar, tá? Eu tenho dedo nisso, porque eu amo pincéis de esfumar, porque eles são muito importantes e porque eles fazem trabalhos diferentes. E os meus 2 são sujos porque os 2 são usados e amados. Esse daqui é o EN07 e esse daqui é o EN08. O EN07, eu vou aproximar pra vocês verem aqui a diferença. Esse daqui é o EN07. Ele é bem apertadinho aqui na base e ele é bem mais denso e ele se expande um pouco mais num leque aqui. Ele é mais denso, então ele é perfeito quando você quer fazer aquele canto externo bem marcado, quando você quer realmente depositar a cor em algum lugar. Ele é uma pincel de escolha. Se você quiser, ele também é ótimo para aplicar corretivo rente aos seus olhos, então para olheiras, ele é maravilhoso mesmo. Gosto muito dele também para aplicar sombras cremosas em toda a pálpebra. E ele é um pincel que você pode fazer quase que um look inteiro com ele, porque você consegue usar a barriguinha dele para compactar a cor na pálpebra, você consegue utilizar ele para fazer o seu canto externo. Gosto muito dele, mas quando você quer só aquela jogada de cor, aquele efeito aquarelado, você quer ir com alguma coisa como o EN08. O meu também eu gosto de manter um pouco mais limpinho várias vezes, porque eu gosto de manter ele limpo e ele pra esfumar mesmo, ele é fantástico. Ele faz o trabalho por você. Aquela transição bonita entre as cores é ele que faz. Se eu quero dar só uma jogadinha de cor aqui no meu côncavo, só pra dar aquele leve profundidade, sem compactar demais, é ele que eu escolho. Então, pincel de esfumar é alguma coisa que eu não brinco em serviço. E acredite, esses 2 são muito bons e fazem muito do trabalho por você. Esse foi o pequeno um ódio a pincéis de esfumar da Marita. Próximo pincel é o basiquinho de compactar sombras. Então você tem ele. Ele é mais curto, ele é um pouco mais denso e ele é bem arredondado. Então ele é realmente para você compactar a sombra aqui na sua pálpebra móvel. Ele eu uso em todo o tutorial que vocês veem na vida. Você tem um grande de sombras que, na verdade, eu utilizo muito pra colocar a minha iluminadora aqui, ou quando eu quero iluminar bem aqui, próximo do meu lacrimal. Eu também gosto muito dele se você quiser utilizar pra colocar, se você usa um corretivo em pó, ele é muito bom porque ele pega toda a região praticamente sem sair dela. Então, aqui estamos. Daí nós temos um chanfradinho. Às vezes eu uso o chanfrado pra marcar o canto externo, mas mais frequente do que não, eu uso pra colocar o ponto de luz logo aqui abaixo da minha sobrancelha. E, como eu disse, de vez em quando pra você fazer o seu côncavo legal, porque você consegue pegar e fazer puki, puki. 2 movimentos e você tem um côncavo marcado. Basicamente, depois você esfuma legal. Daí tem 2 pincéis pequenininhos que também são dos meus favoritos de sombra. Esse aqui é o pincel tipo lápis. Pincel tipo lápis é um dos que eu mais uso em tutoriais. Vocês frequentemente vão ver isso. Eu gosto dele para detalhes rente aos cílios inferiores, próximo do meu lacrimal para fazer ponto de luz e para esfumar delineadores da vida. Então, apaixonada pelo pincel tipo lápis. E esse daqui é o pincelzinho chanfrado. O pincel chanfrado que é o ES13. E você pode usar ele tanto pra preencher as suas sobrancelhas como pra fazer delineadores em gel, que é o uso mais frequente meu.
Como eu disse, o kit custa R$230 e eu acho que é um bom custo-benefício. E eu não digo isso só porque sou parceiro da loja há muito tempo, é porque de verdade eu indicaria, e isso eu tenho muito forte. Eu não quero indicar pra vocês alguma coisa que eu não gastaria o meu próprio dinheiro e que eu não indicaria pras minhas amigas. Então eu indico de coração pras minhas amigas pessoais, que é tipo assim, você precisa de um kit pincéis. Eu gosto muito desses e eu gosto mais deste case aqui do que do case, acho que de dobrar. Então eu acho que eu estou me convertendo um pouco pra este estilo. Mas é isso. O único porém dele ser branco, ele é maravilhoso, como dá pra ver, ele tem uma cara de pincel de princesa. O único porém é que ele vai manchar mais fácil. Então eu já tive que limpar o meu em uma semana de uso, só porque eu sou perfeccionista e eu não queria ele nem um pouquinho sujo. Então, aqui. Como eu disse, então, ele fecha aqui com os botões de pressão. E é isso. Caso vocês se perguntem, não, ele não é importado, ele se encontra pronta entrega aqui no Brasil, então sem chances de taxa. E esse é o moral da história. Eu espero que essa resenha tenha servido pra vocês, pra apresentar o kit. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me escrever nos comentários ali embaixo. Muito obrigada por assistirem, por tudo. Eu espero que vocês tenham um dia mágico e tchau!